Agora vamos falar sobre o padrão ouro da pesquisa causal. Esse aqui é um padrão um pouco difícil de ser realizado nas ciências sociais, mas ele é muito importante porque ele é a referência, né? Na verdade, as outras pesquisas, em geral, elas tentam se aproximar desse padrão ouro o máximo possível, mesmo quando isso é impossível. O que é? É a ideia do experimento controlado. O experimento controlado, ou controlado aleatoriamente, é o melhor padrão possível para pesquisas de causalidade. Como funciona a ideia do experimento controlado? Primeiro, você tem que separar a sua amostra em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1, você tem determinadas variáveis independentes, quaisquer, sem uma sua variável independente, ou seja, seu x é igual a zero. Zero aqui representando a ausência, né, do x. E o grupo 2, você tem determinadas variáveis independentes, a determinado nível, o mesmo do grupo 1, porém com essa variável independente presente, x igual a 1. 1 aqui representando a presença. Então, verifica se a variável resposta, ou variável dependente, o y, é diferente nos grupos 1 e 2. Tá? Ou seja, se separa a sua amostra em dois grupos, grupo 1 e grupo 2, que eles são tudo iguais, absolutamente tudo iguais, e a única diferença é que num você tem a variável x e no outro você não tem. Já que eu coloquei o contrário, né? Primeiro não tem, depois você tem. É essa a ideia. Muito simples, tá? Porém, esse tipo de experimento é um pouco raro em ciências sociais, embora nos últimos anos ele tenha crescido muito seu uso. Por quê? Porque não é tão simples fazer experimentos desse tipo, né? Separa a sua amostra em dois grupos, para um você dá uma variável que você acha interessante e para outras você não dá. Olha, experimentos em ciências sociais, às vezes eles não são viáveis. Né? Um exemplo disso são quando você vai relacionar sistemas de governo a alguma variável resposta, como, por exemplo, desempenho econômico. Imagina que você está tentando estudar a relação entre sistema presidencialista de governo, presidencialismo, vai gerar desempenho econômico pior ou melhor, né, do que um sistema parlamentarista. Como que você vai separar os países em países que são presidencialistas e que não são presidencialistas, mantendo tudo mais constante? Não é viável, né? Você não pode mudar o sistema de governo dos países. Né? Olha, a melhor forma, um fator importante é que a melhor forma de nós mantermos as variáveis intervenientes constantes entre grupos distintos, lembrando que você vai ter muitas variáveis que você simplesmente não consegue observar, é o sorteio. Por isso que essa ideia do experimento controlado muitas vezes é chamado de experimento aleatoriamente controlado. Porque a ideia é você pegar os grupos e separarem aleatoriamente os indivíduos, separados aleatoriamente dentro do grupo 1, que não tem a variável independente, e no grupo 2, onde tem. Esse tipo de pesquisa é muito, muito usado na área médica. Olha, agora com a pesquisa das vacinas da Covid, a gente está acompanhando nos jornais como que funciona a pesquisa em vacina, que é exatamente este modelo que eu estou apresentando a vocês. Como funciona uma pesquisa em vacina? Primeiro, qual que é a sua variável X, a sua variável independente que você quer testar? A vacina. Você quer saber se a vacina funciona contra determinada doença ou não. Então você pega os voluntários da pesquisa e sorteia se eles vão entrar no grupo 1, que vai receber um placebo, uma substância que não contém a vacina, que o próprio paciente não sabe que não contém, ou o grupo 2, que é o grupo que realmente vai receber a vacina. As pessoas são sorteadas entre esses grupos aqui, sabe? E o fato delas serem sorteadas garante que os dois grupos serão iguais na média,
porque não vai ter nenhuma variável interveniente associado ao fato da pessoa estar no grupo 1 ou estar no grupo 2. Porque se a pessoa entrou no grupo 1 ou entrou no grupo 2, é uma questão de mera sorte. Tá bem? Isso garante com que os dois grupos sejam iguais na média. Tá bom? E a única coisa que diferencia o grupo 1 e o grupo 2 é porque num grupo as pessoas receberam a vacina e no outro grupo eles receberam um placebo. Tá bom? E essa é a forma mais poderosa de a gente verificar a relação causal, porque se houver uma diferença entre o grupo 1 e o grupo 2, significa que o fator X foi o responsável por causar essa diferença, porque não tem nenhuma diferença entre os grupos além do fator X, que no caso aqui da pesquisa médica é a vacina ou é o remédio. Tá bem? Porém, nas ciências sociais, esse tipo de ideia é um pouco difícil, porque a gente não consegue atribuir de forma aleatória alguns fenômenos sociais, regimes de governo, ou então cor da pele, eu não consigo atribuir aleatoriamente para as pessoas cor da pele ou não, ela é uma característica intrínseca, tá bem? Alguns casos você até pode, em tese, fazer isso, mas os custos são inviáveis, né? Em outros casos você tem chamados sempre problemas éticos que impedem que a gente submeta as pessoas a alguns tipos de processos sociais, entendeu? Ainda mais de forma aleatória, né? Então, como resultado, nem sempre é possível usar esse tipo de pesquisa em ciências sociais. Porém, a boa notícia é que cada vez mais os pesquisadores criativos, cada vez mais criativos, estão criando formas interessantes de usar pesquisas de experimentos controlados em ciências sociais. Um dos casos mais interessantes é esse aqui, um artigo de 2004 de Bertrands e Mullainathan. O que esses dois pesquisadores fizeram? Olha, eles queriam descobrir justamente esta relação aqui, entre cor e probabilidade de arrumar emprego. Ou seja, são pesquisadores que estavam discutindo discriminação no mercado de trabalho. E qual que foi a ideia deles? Né? Realmente, eu não posso atribuir cor dos candidatos de forma aleatória. Você poderia, por exemplo, aqui, um desenho mais inocente, você achar que, olha, vamos convidar alguns voluntários de pesquisa, alguns voluntários a gente pinta de branco, outros voluntários pintamos de negros e mandamos eles fazerem entrevistas, e aí nós poderemos saber que, né, se nós pintarmos as pessoas de branco ou de negro, é o único fator que diferencia os dois grupos, porque todos os outros fatores estão aleatorizados entre os grupos, portanto uniformizados, então poderemos determinar se existe ou não discriminação. Porém, essa ideia de pintar as pessoas, realmente eu acho que não daria nem um pouco certo. Mas nós podemos pintar os currículos das pessoas, não as pessoas, apenas os currículos. Ou melhor, eles na verdade criaram currículos falsos, né? Eles criaram 5.000 currículos usando programa de computador. Nos Estados Unidos, que nem no Brasil, você não pode colocar foto no currículo, justamente para tentar evitar a discriminação, mas o que você pode fazer é colocar o nome das pessoas como nomes associados na cultura americana a pessoas brancas e nomes de pessoas associados a pessoas negras. Lá nos Estados Unidos, alguns nomes como Emily e Greg são muito relacionados a pessoas brancas. Já nomes como Lakeisha e Jamal são muito relacionados a pessoas negras. Então, eles criaram 5.000 currículos falsos, alguns eram Emily, Greg e outros nomes relacionados a pessoas brancas, e outros currículos tinham Lakeisha, Jamal e vários outros nomes relacionados a pessoas negras. Espalharam esses 5.000 currículos pelo correio e por e-mail para várias empresas em vários estados dos Estados Unidos e simplesmente esperaram o telefone tocar. Né? Quando o empregador telefonava para um dos telefones desses 5.000 currículos e pedia para o candidato comparecer numa entrevista,
eles revelavam que, na verdade, o currículo era falso e aquilo era simplesmente uma pesquisa, pedia desculpas e desligava. Porém, eles anotaram num banco de dados quantas dessas 5.000 pessoas, mais ou menos uns 10%, né, uns 500, receberam ligações de empresas pedindo para os candidatos participarem de entrevistas. E aí o resultado, basicamente, foi que os currículos que eram com nomes relacionados a pessoas negras eram sistematicamente menos chamados do que a pessoas com nomes relacionados a branco. Perceberam que foi exatamente a ideia do experimento controlado aqui? Você criou dois grupos, um grupo 1 e um grupo 2. Eles eram todos iguais, as qualificações dos candidatos eram geradas por computador de forma aleatória, então os currículos de qualificação, experiência, formação, faculdade, cursos, eram todos aleatórios e criados por computador no grupo 1 e 2. E na média, os currículos eram igualmente qualificados. Então essa variável interveniente aqui relacionada à qualificação, simplesmente ela não tinha influência nenhuma, porque os currículos eles eram, na média, igualmente qualificados. Então, este fator aqui, qualificação, nesta pesquisa, simplesmente não tinha influência nenhuma. Então, o que sobrava? Esta influência aqui, da raça, né? Através do nome. Ele usa essa estratégia muito inteligente de controlar o nome das pessoas. E o resultado é um pouco óbvio de que sim, as pessoas negras eram discriminadas pelo mercado de trabalho. Eu acho essa ideia muito interessante, tem várias pesquisas que usam estratégias inteligentes para a gente poder inferir proposições causais, inclusive usando o padrão ouro, né, da pesquisa científica, que é o experimento controlado, inclusive nas ciências sociais. Bom, mas se sua pesquisa não tem como fazer um experimento controlado, então nós usamos a segunda melhor opção. A gente tem que utilizar a forma de pesquisa disponível mais próximo possível do padrão ouro. Você tem os quasi-experimentos, você pode controlar usando técnicas estatísticas as variáveis intervenientes Z, ou então simplesmente utilizar pesquisas para poder refutar as hipóteses rivais à sua proposição causal. Eu vou falar um pouco sobre esses fatores nas próximas aulas, tá bem?